Nós hoje queremos abordar um assunto muito pontual. Como vocês sabem, nós tínhamos apresentado duas providências cautelares, tanto no âmbito do dossiê, digamos assim, do Congresso da Renamo. Nós apresentamos duas providências cautelares, sendo que a primeira providência cautelar tinha a ver com exonerações em massa que estavam a acontecer de delegados, de quadros séniores do partido que tinham funções diferenciadas, e também a substituição desses mesmos delegados por outros que supostamente eram da confiança do atual presidente do partido, e naturalmente que isto visava criar condições para que no Congresso fossem delegados ao Congresso que fossem favoráveis à atual direção do partido. Esta era a primeira providência cautelar. E a segunda providência cautelar, que ainda está, digamos, em curso, tem a ver com a marcação da data do Congresso e também permitir liberdade política dos membros. Portanto, os membros poderem reunir-se nas delegações políticas de forma livre, sem impedimentos, sem perseguições. Então, na verdade, é uma ação que nós nos disponibilizamos para a democratização interna da Renamo. Portanto, a Renamo é um partido com uma história muito longa, é um partido que é responsável pelas grandes transformações políticas, sociais e constitucionais de Moçambique. Todas as alterações da Constituição da República foram basicamente motivadas pela luta da Renamo, por isso que a Renamo acabou ganhando o adjetivo, digamos assim, sendo cognominado de pai da democracia. E nessa senda significa que a Renamo tem uma responsabilidade muito grande neste país, porque carrega consigo um título e carrega consigo uma credibilidade nos processos democráticos. Portanto, mais do que qualquer outro partido neste país, a Renamo é que deve dar lições de democracia, porque foi a mesma Renamo que lutou durante décadas para que isso pudesse ocorrer no país. Então, por essa via, não se marcando a data do Congresso, impedindo-se candidatos e outros membros de realizar atividade política nas delegações, e as exonerações em massa que estavam a acontecer dos delegados políticos provinciais e dos delegados políticos distritais, achei que era obrigação de qualquer membro. Portanto, isso não é só alguém que se apresentou como candidato, mas qualquer membro do partido tem o direito de recorrer às instituições de justiça para que a violação dos estatutos seja impedida. E esta violação dos estatutos, sobretudo as exonerações em massa por órgãos do partido que estão fora do período de vigência do seu mandato, era importante que fossem parados. E hoje recebemos, digamos, o despacho do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, portanto, a 11ª Secção Civil do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, em que o Tribunal apreciou a providência cautelar apresentada por nós, e dessa apreciação o Tribunal entendeu que, de fato, ficou provado, porque nós juntamos peças de evidências desses atos que estavam a ocorrer. O Tribunal considerou que ficou provado que, de fato, estavam a haver violações aos estatutos do partido Renamo. E na matéria que tem a ver com as exonerações em massa de delegados políticos provinciais, delegados políticos distritais, de membros dos órgãos eleitorais, dos gabinetes eleitorais da Renamo, que sempre que se desconfiasse que essas pessoas não eram de confiança ou tinham alguma simpatia pelo Venâncio Mondlane, ou ainda eram pessoas que se pronunciassem livremente, então o Tribunal decidiu, e penso que este documento já se tornou público, muita gente já viu isto, em que o Tribunal decretou
ordenou que o presidente do partido suspendesse todos os atos estruturantes por ele praticados. Atenção a uma coisa, não só os atos de exoneração de membros, não só os atos de exoneração de quadros dos gabinetes eleitorais e outros departamentos, mas o tribunal refere-se a todos os atos praticados e também abster-se. Atenção, o próprio tribunal instrui também, intima também, que se abstenha, que o presidente do partido se abstenha de exonerar delegados e outros membros em exercício de funções e de nomear substitutos dos exonerados fora do período de vigência do mandato dos órgãos do partido. Atenção a uma coisa, aqui é preciso notar uma coisa muito interessante que se calhar algumas pessoas não prestaram a devida atenção. Primeiro, é preciso perceber que o tribunal não se refere apenas ao presidente do partido. O tribunal refere-se aos órgãos do partido que foram eleitos no último congresso. Estes órgãos devem se abster de atos estruturantes por estarem fora da vigência do seu mandato. Atenção, os órgãos do partido neste momento devem se abster de atos estruturantes no partido que estejam, digamos, por estarem fora da vigência do seu mandato. Portanto, os órgãos do partido, tanto o presidente, a Comissão Política Nacional, o próprio Conselho Nacional, o Conselho Nacional de Jurisdição, portanto, todos estes órgãos, neste momento, segundo o despacho do tribunal, devem se abster de praticar atos estruturantes no partido porque eles estão fora da vigência do seu mandato. O que isso significa? Significa que, para além de exonerar delegados, exonerar quadros do partido que tenham funções, neste momento o partido, a direção do partido, está proibida de exercer outro tipo de atos, né? Outro tipo de atos que sejam estruturantes no partido. Então, as primeiras consequências que advêm deste despacho, quais são? Esta deve ser a pergunta que toda a gente deve estar a fazer aí em casa. Quais são as consequências deste despacho? Primeiro, está mais do que claro. Primeiro, fica claro que todos os órgãos do partido, neste momento, todos os órgãos, o presidente e todos os órgãos que eu falei, neste momento estão proibidos de atos estruturantes por estarem fora do mandato. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que todos os delegados políticos distritais, provinciais e outros quadros do partido que exerciam funções e que foram exonerados, foram destituídos ilegalmente, todos estes devem, por ordem do tribunal, voltar a ocupar as mesmas funções que exerciam antes do dia 17 de janeiro de 2024. Portanto, estes delegados retomam as suas posições e os que tinham substituído os delegados ilegalmente devem entregar as chaves e devem abandonar a delegação distrital, a delegação provincial, para que o elenco que foi exonerado retome as suas funções. Também, por outras palavras, tudo se mantém como estava antes do dia 17 de janeiro. Portanto, estas são as consequências diretas, deste despacho do tribunal. Consequências diretas. Portanto, há outros atos, há uma coisa que chama-se, tecnicamente, chama-se atos de disposição. Atos de disposição, por exemplo, tem a ver com património, né? Pode ser património financeiro ou património do imobilizado do partido, edifícios do partido, as contas bancárias do partido. Portanto, isso também, neste momento, a direção do partido está isenta, deve se abster desses atos. Portanto, não devem, neste momento, fazer o uso do património do partido, vender património, passar cheques, tudo isso, neste momento, segundo o despacho do tribunal, a direção do partido está proibida de o fazer. Isso fazer está em violação a uma ordem do tribunal. Violação às ordens do tribunal, no nosso ordenamento jurídico, constitui crime.
Isso é criminoso. Portanto, é o que deve ser acontecer agora. Portanto, os delegados que foram exonerados, que foram afastados a partir deste despacho, estão, neste momento, habilitados a voltar e a ocupar as suas posições. Mas, estes delegados, neste momento, tomam a liberdade de manifestar livremente as suas opções políticas sem nenhum medo de nenhuma represália. Portanto, se o delegado tem uma inclinação para um pré-candidato, quer apresentar livremente a sua opinião, pode fazê-lo à vontade, que não há risco absolutamente nenhum de haver nenhuma represália, porque neste momento a direção do partido não tem poder nenhum de destituir, de exonerar quem quer que seja. Portanto, os delegados que retomarem sentam-se livres de expressar livremente, passo a repetição, as suas opiniões, as suas opções políticas, sem nenhum temor de serem repreendidos, de serem exonerados, de serem destituídos, porque neste momento o tribunal veio a garantir esse direito, veio a garantir essa liberdade. Bom, meus amigos, aqui há várias situações que nós temos de falar delas. Primeiro é que este processo ainda não está concluído. No dia 15, portanto, dia 15, que é sexta-feira, vai-se ao contraditório, onde vão ser apresentadas, portanto, testemunhas. Mas o tribunal já mostrou o seu posicionamento, o tribunal já despachou, já mostrou que é favorável, digamos, à providência cautelar, que isso não haja dúvidas nenhumas, ninguém tenha dúvidas sobre isso. Agora nós esperamos o resultado das outras providências cautelares, como, por exemplo, a marcação do Congresso e também o despacho que vai, digamos assim, proibir a direção do partido de impedir os membros de se manifestarem politicamente de forma livre, portanto, visitar as delegações provinciais, distritais, de forma livre. Como vocês sabem, eu fui proibido, quando fui a Nacala, fui a Nampula, fui a Beira, eu fui proibido de me reunir nas delegações políticas provinciais distritais, sem razão nenhuma, de forma ilegal, de forma ilegítima, isso aconteceu. Portanto, agora o tribunal dá essa garantia, todo membro da RENAMO pode fazer. Eu acho que isto é um grande ganho que a RENAMO está a ter, mas não só a RENAMO, isto é um grande ganho para a nossa democracia interna, digo doméstica, a democracia em Moçambique, é uma grande oportunidade pedagógica, isto é uma grande lição, um exercício democrático em Moçambique, para a RENAMO, pode servir de exemplo também para a Frelimo, para o MDM e todos os outros partidos, em que este tipo de exercícios é um exercício normal, deve ser feito de uma forma normal e ninguém deve sentir que isto é um tabu. Então toda a gente está a encarar isto como um tabu, como se fosse um grande crime, como se fosse um grande pecado que tenha sido cometido. Não, isto é normal. Portanto, o que nós estamos a fazer é fazer uso das instituições de justiça, fazer o uso daquilo que a lei e os estatutos dizem. É o que deve ser implementado, é o que está sendo implementado. E eu aproveito a oportunidade também para fazer uma grande vénia a um jovem angolano do partido PRS, que também está a fazer o mesmo exercício. Ele identificou que existem ilegalidades, irregularidades foram cometidas no Congresso do partido PRS em Angola e ele já levou o caso à justiça, juntou as provas e tudo indica que o despacho vai ser favorável a esse jovem. Portanto, este é o exercício normal que devia acontecer nos nossos países, devia acontecer nos nossos partidos, devia acontecer nas nossas instituições. Portanto, esta aqui é a nossa luta, é a democratização do nosso país, é a democratização dos nossos partidos, das nossas instituições. Esta é que é a luta, na verdade, que foi feita por Afonso Dhlakama durante todos os cerca de 40 anos que ele dedicou da sua vida para lutar por este país, para lutar pelos moçambicanos. Portanto, é a continuidade da luta de Afonso Dhlakama que nós estamos a fazer, porque foi uma vida dedicada para a democratização do país e que não pode ser a RENAMO a primeira justamente a matar toda essa luta democrática que foi feita. É por isso que achamos nós que até certo ponto um pouco vergonhoso como é que o pai da democracia, que é a RENAMO, ter que ir ao tribunal para ser ensinado como é que se implementa a democracia. Portanto, Afonso Dhlakama nunca foi a nenhum tribunal, André Matsangaíça nunca foi a nenhum tribunal para aplicar democracia interna. Portanto, é realmente preocupante a que ponto é que a RENAMO chegou neste momento. Portanto, do ponto de vista político,
é extremamente arriscado a situação a que Renamo foi arrastada, não é? Outra coisa também, as implicações políticas sobre isso. A última reunião da Comissão Política Nacional, que ocorreu depois do dia 17 de janeiro, significa que aquela reunião da Comissão Política Nacional, na verdade, ela não devia ter acontecido. As decisões foram tomadas pela reunião da Comissão Política Nacional, em que se marcou, não a data, mas o período do Conselho Nacional para a primeira quinzena de abril, também não tem nenhuma base legal, nenhuma base jurídica que sustente aquela reunião da Comissão Política Nacional. Portanto, neste momento, mesmo a reunião do Conselho Nacional, que foi marcada para a primeira quinzena de abril, ela também não tem sustento legal. Segundo o despacho do próprio tribunal, não tem. O que isto quer dizer? Que neste momento só existe uma única via. Qual é essa via? A única via é marcar o Congresso. Mas nada. Não existe neste momento nenhuma base legal para que nenhum outro órgão do partido se reúna, senão para a marcação e a viabilização do Congresso. Mas nada. Não existe nenhuma outra possibilidade, não há outro caminho, só nos restou uma única via. Só nos restou uma única via. E a única via é a marcação do Congresso do partido Renamo. É a única via que ficou. Não existe nenhum outro caminho possível com base neste acórdão. Portanto, a única coisa que o Tribunal autoriza, volto a repetir, é a marcação do Congresso e mais nada. Portanto, conforme eu estava a dizer, é um exercício pedagógico, é um exercício de treinamento democrático da própria Renamo, de Moçambique. É por isso que nós vamos vendo nas redes sociais, estamos a ver uma solidariedade muito grande, até de membros dos partidos adversários, como a Frelimo, o MDM e os outros. Por quê? Porque estão a perceber que a ação que nós tomamos não é uma ação, como alguns costumam dizer, movidas por algum tipo de ambição, mas pura e simplesmente o zelo que nós temos pela democratização das nossas instituições. E é o que nós queremos fazer justamente em Moçambique. O meu sonho, e o sonho de muitos jovens, o sonho de muitos moçambicanos, o sonho de muitas mães, de muitos pais, de muito eleitorado, o sonho é que nós nos tornemos verdadeiramente um país democrático no futuro. Felicitações agora, por exemplo, ao sistema de justiça, porque é este sistema de justiça que nós queremos, um sistema de justiça autónomo. É por isso que uma das expectativas, um dos sonhos que nós temos é nós termos um sistema de justiça autónomo. A autonomia econômica, por exemplo, do sistema de justiça. Os tribunais não devem ficar dependentes do executivo, por exemplo, para, digamos assim, para a execução orçamental, por exemplo, dos tribunais. Portanto, há um orçamento que é aprovado na Assembleia da República, os tribunais, o sistema judiciário deve fazer o uso desse orçamento de uma forma autónoma, independente. Não o que está a acontecer hoje, que praticamente o sistema judiciário fica dependente do sistema, fica dependente do executivo para execução orçamental de verbas destinadas ao sistema judicial. Então, isso não pode, nós não queremos isso. Queremos um sistema de justiça que permita que os tribunais funcionem de maneira autônoma, imparcial, sem nenhuma pressão política, sem nenhuma pressão partidária, sem nenhuma pressão do executivo. E nós também sonhamos no futuro os juízes, de fato, não estarem dependentes do poder político. Portanto, os juízes não podem ser movidos por motivações políticas, por motivações partidárias. Uma vez o juiz em funções, o juiz tem que ter garantias de exercer a sua função sem nenhuma pressão. Sem nenhuma pressão. Portanto, é isto que nós defendemos, é isto que nós estamos, neste momento, empenhados. Portanto, esta luta da democracia interna da Renamo, na verdade, o que nós estamos a fazer é um chamamento de toda a sociedade moçambicana para a democratização do nosso país, para a democratização da nossa nação, a democratização do nosso Estado. É isso que nós pretendemos. O fim último é exatamente isto. Portanto, hoje era isto que eu queria partilhar. Portanto, íamos fazer uma live muito objetiva, muito direcionada. Era isto que eu queria deixar aos nossos seguidores clareza. Portanto, resumindo, ponto número 1. Todos os delegados que foram exonerados
foram destituídos ilegalmente. Neste momento, o Tribunal deu a prerrogativa de voltarem a ocupar as suas funções. 2. Todos os delegados que ocuparam ilegalmente essas funções devem largar imediatamente as delegações e entregar as chaves. 3. Os órgãos do partido, neste momento, que estão fora de mandato, não podem exercer nenhum ato estruturante no partido, estão proibidos de o fazer. 4. Neste momento, todos os atos que foram tomados pelo presidente do partido estão suspensos neste momento por ordem do tribunal. Portanto, este é que é o resumo desta sentença, deste despacho do tribunal, que certamente toda a gente teve acesso e que toda a gente também estava à espera de saber qual era o desfecho deste mesmo ato. Portanto, neste momento, algumas pessoas também podem perguntar, afinal de contas, o Venâncio também foi exonerado, né? O Venâncio foi exonerado. Será que esses atos de exoneração do Venâncio, como é que esses atos são? Bom, eu já disse, até mesmo para a minha livre e espontânea vontade, eu já me pronunciei em relação a isto. Portanto, a exoneração de que eu fui sujeito, já me pronunciei de forma exaustiva. Nunca quis reclamar em relação a isso, disse que era pleno direito do Presidente, e não havendo condições de confiança, portanto não tenho neste momento nenhuma necessidade de pelejar, de entrar no ringue por causa disso. Portanto, para mim isso é um assunto encerrado. Já disse claramente que não estou preocupado com cargos, não estou preocupado em manter regalias, não estou preocupado em manter posições, que isso também fique muito bem claro. A minha luta foi exatamente pelos delegados que foram destituídos, a minha luta foi pelos quadros do partido que tinham outro tipo de funções que foram afastados ilegalmente. Portanto, aí já fico satisfeito, já me sinto realizado por isso. Não estou preocupado com a minha condição pessoal, estou preocupado com a condição de vários quadros que não têm a oportunidade, como eu, de poder dirigir-me, digamos assim, livremente, e ter o privilégio de ter uma vasta plateia eletrónica, virtual como esta, de poder ter acesso aos tribunais, de organizar, preparar contestações. Então, eu dei de mim para lutar para estes delegados distritais, dei de mim para lutar para estes delegados provinciais. Portanto, queria que ficasse, digamos, ultrapassado este assunto. Não estou a pelejar, nem vou lutar pelos cargos que me foram retirados. Portanto, esses não vou fazer nenhuma luta sobre isso e não estou preocupado com eles. Nem tão pouco, nem um bocado. Não me preocupa, não estou nem um bocado preocupado com isso. Tanto que isto também fique claro, porque havia algumas pessoas a fazerem perguntas em relação a isso.